esse deserto que você passou, esses 5 meses, poxa, você voltou para uma cidade que você morava, com pessoas e amigos que são da região, com toda uma estrutura mais longe da sua família, porque sua esposa disse que não. Eu vou fazer essa pergunta porque eu passei por isso lá na China. Como é que foram esses 5 meses na sua cabeça? Ah, bem complicado. Vou dividir um pouco em partes, né? Primeira coisa, em termos profissional, foi muito bom, aprendi muito, porque apesar da atividade ser a mesma, nós estamos falando de uma fábrica A diferente, um produto dinâmica é diferente, diferente, uma dinâmica, pessoas diferentes. pessoas, então, profissional, fantástico. Nada a falar. E acho que o ponto mais importante, eu gosto de problema. O cara que não gosta de resolver problema, ele não vai crescer. Se você quer entrar numa empresa estável, né, você vai precisar de 50 anos para subir. Se você quer resolver problema, tem vontade, você não precisa conhecer muita coisa, não. E você resolver, você vai se dar bem. Então, o que eu mais queria era resolver o problema, a dor da empresa. Então, esse foi um fator bacana. O fator familiar foi dolorido, mas também é um aprendizado, né? A gente também dá valor, né? Que algumas pessoas falam, dei valor à experiência pós-morte, quase morri, sofri um acidente, um infarto. Eu não precisei disso, não. Fiquei 5 meses longe. Então, das pessoas que eu mais amo, né? Minha esposa, meus 2 filhos, tá vindo mais um filhinho por aí. Depois a gente fala um pouco de família, mas fiquei muito longe e então esse ponto foi duro, mas a parte religiosa ou espiritual, não religiosa, porque eu não sigo exatamente a religião. Espiritual, vou falar porque eu sigo a Bíblia. Então, mas a parte espiritual foi muito legal, que eu consegui fazer muita conexão. Sozinho, você vai conectar. É seu momento com Deus. Então, você depende por onde você olhar, cada um trouxe um aprendizado, mas no final do dia é o que eu te falei, no deserto dá graça. Obrigado, valeu, obrigado, foi bom, aprendi e Tessalonicenses 5,16, a todo dai graça. tudo na graça. Esse foi Espetacular. um ponto importante. E eu queria falar um pouquinho de liderança, já que você trouxe, inclusive tem um livro aqui no estúdio, que é Jesus, o maior líder que já existiu. Já indiquei esse livro no LinkedIn, para quem me acompanha lá já viu. Foi um dos livros que muita gente comentou, que comprou e que leu e depois me falou o quanto realmente é inspirador, mas o quanto essa sua nova versão desse seu lado mais próximo, conectado com Deus, inspirou e te trouxe uma visão de liderança. Bom, para mim, desde quando eu te conheci, você já era um líder nato. Você já tinha uma liderança que ela é natural do Robert, de trazer pessoas, de unir pessoas. Se tem uma pessoa que gosta de unir gente, de juntar gente, é esse cara aqui. É verdade. Não conheço outro que saiba fazer melhor do que ele, networker de primeira. E aí você começou a desenvolver pessoas, e aí você teve esse lado que, com certeza, eu falo com certeza porque eu te conheço, te inspirou e melhorou sua liderança, mas eu queria que você trouxesse a sua visão e como a Bíblia e Deus te inspirou nesse seu processo de liderança. Legal, esse é um ponto importante. Muito boa pergunta. Acho que o primeiro ponto que inspirou, e aí você citou uma pessoa que acho que inspira mesmo, Jesus, né? Porque Jesus inspirou em servir. Ele, com a posição que ele tinha, ele poderia ser servido o tempo todo, mas ele não trouxe isso. Ele trouxe o servir. Então, liderança é servir. Nós estávamos aqui conversando e aí você recebeu uma ligação. E eu vi o quanto você serviu a pessoa que te ligou. E olha que legal, gratuito. Porque a pessoa estava precisando de uma ajuda, você deu algumas dicas, e de repente o que para você, com o conhecimento que você tem, inclusive você já me ajudou bastante nesses dias que a gente andou conversando, várias coisas eu já peguei e absorvi. Mas para você que conhece muito, de repente alguma coisa que você acha que é muito básico, você salva uma carreira, salva a vida de uma pessoa. Então acho que o primeiro ponto é servir, né? E aí, olhando para a Bíblia, que a Bíblia traz para mim de conhecimento é servir. Mas tem vários outros livros, né? E o que é legal é isso, que você vê entre as guerras, entre os problemas, batalhas, uma série de coisas, você tira vários aprendizados. Mas falando em liderança, gestão, uma coisa que é legal, né? Vou dar o um exemplo de, por isso que eu gosto de empresa problemática. É aí que a gente vai aprender. Nenhum dos problemas que eu peguei, que eu cheguei, estava um caos e a gente precisava resolver, e a equipe era muito grande. Essa equipe tinha mais de 100 pessoas.
e totalmente desestruturado. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é sai do meio da guerra. Quando eu cheguei nessa empresa no primeiro dia, eu acredito que umas 10 ou 20 pessoas vieram trazer derroga ou desvio. Cada empresa chama de uma coisa. Que, meu, tem um Toma, o desvio, famoso toma que o problema é teu. levo o filho, né? E, e eu tinha uma posição de liderança e trouxeram para mim. Eu falei, o que, que é isso? A derroga. Não vou assinar. Você passou com o engenheiro? Você falou com ele? Não. Você falou com o supervisor? Não. Então, vamos estabelecer como a coisa tem que funcionar. Então, você tem que usar os layers para você aliviar a carga. Porque você imagina, todo mundo chega no head de operação, no head de qualidade. Não. Então, para você levar alguma coisa para um head de alguma área, você tem que minimamente estar com aquilo estruturado. Então, aquilo lá me chamou atenção. Uma outra coisa que chamou atenção, o cara que eu sucedi estava lá ainda, quando eu entrei. E ele me deu um treinamento de qualidade, de básico de qualidade. E eu falei, não tem cabimento. Como que um cara nessa posição vai estar dando um treinamento de qualidade? Ele tem que saber de qualidade, mas o time tem que ser capaz de fazer, porque e aí já me assustou, porque, ou seja, a carga estava no gerente. Então, a primeira coisa, a gente tinha um problema estrutural, eu precisava acertar a estrutura da empresa, certo? Mas você não consegue acertar do dia para a noite. Então, primeira coisa, desenhei a estrutura e comecei a ajustar as peças. E aí uma outra coisa importante é ter a pessoa certa na posição certa. Por que que eu sempre quis o Paul? Porque eu sei quais são as características que o Paul tem e aonde ele vai me levar. E eu vou trabalhar na sua característica forte, que é onde você vai me dar mais resultado. Então, nas vagas que eu te ofereci, quando a gente teve a oportunidade de trabalhar, é porque eu sabia que você ia chegar fazendo gol. E eu não ia ter dor de cabeça. Então, o resultado ia ser inerente. E as fraquezas você trabalha com um pouco mais de tempo. E aí, outros pontos, né, de liderança. Mas eu vou falar, pô, mas essa é sua área, tá? Eu vou te falar, o meu é por Você que é o experiência. mestre aqui, cara. Meu é experiência em alta pressão, pancada e tal, que eu fui me Forjaria, moldando. forjaria. Mas você é o cara que conhece a raiz, você estudou muito isso, então muita coisa que eu vou falar na sua cabeça já está construída, mas para mim não estava. Então eu peguei o negócio andando. Outro ponto, eu via que as pessoas não conectavam, elas não conversavam. Então quando saía para almoçar, saía 2 aqui, 3 lá, 5 aqui, e eu não via conexão da equipe. Eu precisava conectar a equipe. Como que eu vou fazer para conectar? E eu não tinha know-how com isso. O RH, nas empresas, queira ou não, é difícil, ele é um pouco distante. O RH poderia ajudar muito, porque eles têm know-how. E não tinha. E aí a gente tem que pegar exemplo de cara que é bom, certo? Então sempre tive coach mais velho e coach mais novo. E tem um cara mais novo, que eu amo também, você conhece, Eric Buzzi. Ericão, me dá uma ajuda aí, tô com esse problema. E aí ele falou, mas e um bom coach, né? E aí você pode me ajudar também. Ele falou, ó, o que que você pensou? Eu falei, eu pensei em fazer algumas dinâmicas de grupo, assim, assim, assim. Ele falou, legal, eu tenho um material que eu fiz e vou te mandar. E ele já tinha feito um sobre o Jordan. Então, passo o vídeo com material. Então, primeiro eu peguei dele e fiz. O primeiro produto que você faz, se você não tiver vergonha dele, é porque você lançou ele muito tarde. Então, eu fiz o primeiro e era muito ruim. Então, hoje eu tenho vergonha dele, mas eu fui aprimorando. E eu fiz outras dinâmicas e o negócio ficou tão legal. E essa dinâmica eu comecei semanal e depois eu fui espaçando, porque as coisas começaram a acontecer. Ficou tão legal que um cara do meu time era muito melhor que eu e ele começou a fazer. E ele fez uma dinâmica muito legal, o cara era muito bom. Teve uma que ele me surpreendeu a mim e a todos do time. Ele ligou para todos os membros da família de cada funcionário, gravou um vídeo, fez um negócio espetacular. Então, no final, todo mundo chorando, etc. Mas onde que eu quero chegar com isso, né? Gestão e tal. No final do dia, quando eu estava saindo desse site, eu já via pessoas que se odiavam saindo almoçar junto, conversando, saindo entre famílias, etc. E rompeu muito essa questão e acabou ajudando ajudando o outro. E os resultados acabam acontecendo. Então, né, dentro dessa parte de gestão, liderança, às vezes a pessoa ela é muito importante. Às vezes a gente esquece disso. Mas você que é o mestre, pô, você precisa me ajudar. Não Tô te precisa falando de nada. umas caneladas que eu dei por aí, né? Você é o mestre aqui. Algumas lições, né? Você tá com papel e caneta aí que é importante a gente tirar de insights aqui. O primeiro ponto, assim como a gente falou, e como liderança, Jesus para mim é a referência de servir, que o líder ele tem que servir.
primeiro ponto. Tem até um episódio do Band of Brothers, né, que o Tenente Winners, ele sai correndo no meio, tá todo mundo na trincheira tomando tiro, ele achava que tinha só uma pessoa e não muitas pessoas, ele sai correndo na frente. Então, para mim, liderança é isso, cara. Eu vou proteger os meus e se alguém tiver que tomar time, eu tenho que tomar o tiro primeiro. Se eu tiver que tomar tiro, eu vou tomar o tiro primeiro. Segundo que, como Jesus, você não vai ter você vai ter os melhores em vários pontos, mas tão problemáticos como qualquer outra pessoa. São seres humanos, né? Jesus pegou ali os 12, que se você olhar, para assim, Só desculpa, problema. pegou os 12 cagados e falou Os o seguinte: 12. vem aí porque você tem essa habilidade, essa habilidade, essa habilidade, essa habilidade. Quem não assistiu The Chosen ainda precisa assistir, que é uma baita referência. E mais ainda, que aí eu quero trazer esse ponto. Quando a gente conhece o Buzi porque a gente estava um pouquinho mais avançado na carreira, ele estava chegando. Ele era estagiário. Ele era estagiário. Ele, inclusive, é um dos meus mentores como o Robert. Ou seja, é um cara que, quando a gente já estava um pouco mais avançado, ele estava iniciando a jornada profissional e hoje ele é um baita C-level global. É um cara incrível, um mestre que hoje ele dá aula. Ou seja, a humildade ela é muito importante de você pegar o telefone e ligar para quem é melhor do que você numa determinada área que você não é e falar, cara, eu preciso de você, eu preciso da sua ajuda. E mais ainda, confiar que foi o que você fez. Não sou bom, vou confiar num cara que é bom e deixa ele fazer o trabalho dele. E mais ainda, liderança é conexão, pessoal. Você pode fazer o que for, você pode dar conhecimento, dar treinamento, o que for. Se você não fizerem as pessoas se falarem, conversarem e minimamente serem empáticas umas com as outras e ter compaixão umas com as outras, aí a coisa não vai fluir. Então, cara, esse é o resumo de trechinho de 3 minutos que você falou aí. É verdade, Uma mas ela é lição de importante. liderança, cara. Mas a liderança ela é bem complexa, né? Envolve muita coisa. Mas às vezes são pequenos tijolos que a gente vai movendo e o resultado ele acaba vindo, né? Mas no final do dia são pessoas, né? Então, como que a gente vai trabalhar para movimentar isso daí? Que é o grande desafio da vida, né? Se a gente já tem dificuldade no grupo da família, imagina dentro de uma empresa com pessoas que a gente não conhece. Ou seja, o desafio que você está enfrentando aí é o desafio que o Robert enfrenta na empresa dele, é o desafio que eu enfrento na minha empresa. E eu vou falar para vocês, hoje liderando um time global, né? Com pessoas na Bulgária, Índia, México, Estados Unidos, eu vou falar para você que independente da onde a pessoa esteja, não é uma coisa de brasileiro, isso é ser humano, independente da onde ele esteja, independente da cultura, independente de qualquer coisa, é o ser humano. E, cara, o trabalho que você fez é incrível. Quero pular para a parte de família, porque senão eu vou te segurar aqui um programa de 10 horas, que Vambora, inclusive tá gostoso. deveríamos ficar muito tempo, mas tem um bebê para nascer, precisa voltar para casa Então, não sei também. se ele tá nascendo ou não. Só falei pra esposa, ó, o celular tá desligado. Tá para nascer, então a Tá gente para nascer a qualquer temos que momento. cumprir a nossa agenda Não, e aqui. parece brincadeira, mas é que ela realmente está nos 9 meses, as contrações estão vindo aí. É isso aí, tem que estar atento, então não vou Baby segurar coming. muito, mas ele vai voltar para conversar muito mais, mas eu não posso deixar de fechar com algumas perguntas. A primeira delas é família. Você é um cara, família, paizão, referência. Você já mostrou o quanto a sua família tem um peso na sua tomada de decisão. E que é muito difícil, porque você, como um head da família, uma pessoa que ele não head porque o marido e a mulher eles estão juntos, né? Mas você cuidando da família por um lado e ela cuidando da família por outro, o quanto realmente é difícil você tomar uma decisão, principalmente quando o outro lado tá tendo uma visão que você não tem. E é o que eu chamo, que é isso, né? Ela tem uma visão que você não tem. Total. Qual que é o peso disso hoje, Robert, na sua vida profissional? Não vou falar pessoal, na sua vida profissional. É muito grande porque a gente precisa achar um balance aí, né? E não é simples, né? Mas temos que ter prioridade. E prioridade para mim, Deus, né? Quando eu falo a Bíblia, é o meu manual, Deus, Jesus, né? Família e depois o trabalho. Então, para mim isso é muito claro, mas eu sou abençoado de ter uma esposa que me apoia, me ajuda e eu zero problema com ela por causa do trabalho. Ela super entende, super apoia. Então, para mim isso é muito bom. Mas família, ele acaba sendo energia, né? A gente consegue se revigorar com a família. Isso que é legal. Às vezes você sai de uma reunião, explodiu uma bomba na sua cabeça, você sai, o seu filho te dá um beijo, a sua esposa te faz um carinho e etc. Então isso é importante. Então a família é muito importante. E acho que família, né, pô,
A gente já falou muito sobre isso. A gente tá falando de pai, mãe, irmão, sobrinho. E aí você tem a sua família direta, que são esposa, filhos, etc. Então, ela é papel importante dentro do trabalho. Eu não consigo falar de trabalho se eu não falar de família e vice-versa. E engraçado porque meus filhos já me perguntam de trabalho. E hoje minha filha falou: "Ah, papai", ela lembra muito da GM. Papai, ai, lembro da GM que me deu um presente, que eu fui visitar. E olha que memória legal. E aí eu expliquei todo um contexto, inclusive falei que eu vou com o tio Paul no podcast. Ah, papai, como que é um podcast? Aí mostrei para ela assim: "Ah, legal, tipo uma televisão, né?" Sarinha, Então, queremos você vou aqui. trazer a Sara aqui. A Sara dá, o Gael compra tudo. Então, família é muito importante, né, pô? E acho que essa história nossa é muito parecida, né? Acho que você também pode corroborar com isso, Ah, eu por tudo que você viveu, né? eu Com sou seu pai, suspeito sua pra falar, mãe, cara. né? Eu sou suspeito porque assim, eu sempre fui muito próximo do meu pai, próximo, muito próximo, mas eu vou deixar essa história para o outro podcast. Mas próximo, muito próximo de ser amigo, meu melhor amigo até os 23 anos foi o meu pai, então eu sou muito suspeito. Eu trabalhei com meu pai desde pequeno, Você que tem uma para história mim boa que você precisa foi. contar. Eu vou. Ele quer que eu conte essa Eu história. quero. E o quanto meu pai era uma referência para mim. E eu trabalhei com ele boa parte da minha vida. Depois que eu fui para as empresas foi um pouco mais complicado, mas ele tinha uma empresa, eu trabalhei com ele. E é muito engraçado porque isso me marcou tanto, 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 que hoje eu trago a minha pequena para trabalhar comigo, Isso é né? E isso maravilhoso. é um ponto que eu Dominique, que tá linda, aqui maravilhosa. operando essa mesa, então os cortes Com que vocês veem certeza. aqui é da Dominique, com 11 anos está comigo, onde ela vem para cá, onde ela me ajuda nas atividades da empresa, onde ela mexe no Excel, onde ela vai fazendo, porque tá próximo, né? Para mim, família é isso. Para mim é o quanto você tá próximo e energiza. Tem os seus desafios, como toda família. Eu falo para todo mundo, eu acho que o maior desafio de qualquer pessoa não é você liderar alguém na empresa, mas é você liderar dentro da sua casa, ou seja, É a liderar pelo família. exemplo, né? Então, assim, se eu quero que ela leia, eu tenho que ler. Se eu gosto Isso é um de. ponto bom. Cara, Exemplo. liderar pelo exemplo, cara, é É. walk the talk, não tem jeito. Você até comentou da Dominique dos livros que ela lê e tal, que ela te Exatamente. vê e... Eu tenho um projeto com ela que eu dou um livro por mês para ela ler, que eu li quando eu era um pouco mais velho que ela, com 17. Aí foi muito engraçado que eu li o primeiro livro que eu dei para ela ler foi O Maior Vendedor do Mundo. E ela leu ela leu esse livro em 3 horas, né? E ela fez um resumo do livro. Então todo mês ela tem um livro para ler, um livro que me inspirou. Não Uhum. são livros técnicos, complexos, mas são livros que eu quero que ela comece a pegar esse hábito que ela, na verdade, ela já tem de muito cedo porque você sabe o quanto eu leio, né? Isso é bom, Isso você eu gosta. leio muito, Verdade. mas se eu quero que ela use óculos, eu tenho que usar o óculos, apesar de não estar usando aqui. Então, mas eu acho que o grande desafio é isso, né? Tanto dentro da empresa quanto É, fora, mas é a mostrar, gente mostrar, por mostrar. exemplo, é lindo, é. É isso. Você falou do exemplo, né, que você dá para Dominique, você vê que interessante. Eu falo sempre muito de milagre para minha esposa e para os meus filhos. Então, todos os milagres que acontecem na minha vida, eu sempre comento com eles, né? E aí os meus filhos, vendo, entendendo, eu falei, mas vocês precisam ter o de vocês. E engraçado, o meu filho com 5 anos teve 2 milagres já, coisa boa, né? Não é por nenhum problema, mas algo que ele pediu e aconteceu. E a minha filha também teve o dela. Então, da minha filha eu vou até contar bem curto, mas é bem interessante. Ela mudou o ano da escola e eles misturam os alunos da classe. E ela pode escolher com quem ela quer ficar. E ela cometeu um erro quando ela colocou e foi para uma classe errada. Mas o erro foi dela. E não tinha mais como voltar atrás. E a escola não muda. E aí ela chorando, minha esposa chorando e eu dando risada. Falei, deserto de vocês precisam resolver, né? Para minha filha. E vai desespero, desespero, desespero. E assim, quando chegou no último nível, ela veio falar comigo, papai, o que que eu faço? Eu falei, ora, fala com Deus. Você já conseguiu algum milagre? Ela falou, não. Falei, então, para você acreditar que Deus existe, esse pode ser seu primeiro milagre. Então, vai e fala com ele e resolva. E parece brincadeira, e não tinha como mudar. E ela orou, e no outro dia, minha esposa foi na escola e conseguiu. E eu dei exemplo da minha filha, mas meu filho de 5 anos também tem outros exemplos, inclusive um foi a semana passada, e a prova é minha esposa e minha sogra que viram e não acreditaram. Primeiro que viu ele falando com Deus, e segundo que o que ele falou aconteceu e ninguém acreditou. E eu estava do lado só dando risada, porque para mim isso é muito natural, mas para eles acreditarem no que não vê, eles precisam da prova, né?
Antigamente Deus aparecia, Deus conversava, mas na época de Moisés ficaram com medo e pediu para ele não aparecer mais. Beleza? Se é o que você quer, povo, não apareço mais. Porém, você tem que entender como conversa com ele, como que ele vai te responder. E aí esse é por exemplo. Você vê o exemplo do milagre, que no meu caso eu tive vários, tem todo dia um milagre atrás do outro, e a gente só precisa saber reconhecer quando isso acontece ou não. Inclusive dessa mudança de emprego para mim foi Deus claramente. E as crianças fazendo isso. Então essa questão do exemplo é muito importante e bacana, né, para nós e para ver o filho. E aí voltando na Dominique, eu te contei que o meu sonho é que meus filhos trabalhem comigo para eu ensinar o pouco que eu conheço, assim como a Dominique trabalha com tipo. É lindo ver isso. Cara, isso Meu, é. aproveita. Eu nem sei te explicar a emoção que eu tenho de ver você com essa oportunidade. Ela é única. Cara, Então, e isso é um poucos do têm esse ponto que me. privilégio. Cara, isso é um negócio que eu não abro mão, porque é o momento que eu tenho de passar mais tempo com ela. Quanto mais tempo eu passo com ela, isso é uma coisa que me engrandece, me energiza, né? Assim como foi com meu pai, que, cara, eu saía às vezes, eu tava assistindo filme 3 horas da manhã, vamos pegar a bicicleta e vamos ali no Extra, que é 24 horas, comprar uma bolacha. E sair os dois pedalando 3 horas da manhã, e o máximo de tempo que eu pude passar com ele. Ele foi embora cedo, com 60 anos, descobriu um câncer, não tive muito tempo quando ele descobriu, mas eu não me arrependo de ter passado o máximo de tempo com ele, e eu quero cada vez mais ter essa oportunidade. Então, sempre que eu posso, eu tô trazendo ela para os projetos. Já coloquei ali aula de programação com 11 anos para ela virar Programando, programadora da programando Groove. game com 11 anos. É isso aí, cara. Esse é o jogo para que ela possa construir a Legal. vida dela assim como eu construí quando eu era pequeno, da independência, que eu acho que é muito importante. Eu acho que a independência financeira, quando você já começa a sua carreira já com uma certa independência, hoje eles estão num momento muito melhor do que a gente, porque a gente dependia do emprego. Hoje você tem N possibilidades na internet, claro, com todos os cuidados, porque a internet é um lugar, é uma terra sem lei, então a gente tem que Tem tomar que vigiar, né? muito cuidado, tem que vigiar. Mas família, ela é a base e não tem como, é o que energiza. É muito importante, né? É o que dá o gás pra gente. Com tudo isso, chegou aqui numa nova fase da sua carreira. Detalhe, numa função que diametralmente oposta à que ele fazia, uma função nova. É, Qual que é o próximo passo do Robert? Boa pergunta. Sabe que eu me pergunto muito sobre isso, né? É o que você falou, é uma posição totalmente diferente. Eu vi muito qualidade, operações, e agora footprint, financial sustainability, melhoria contínua. Então, o game é totalmente diferente, mas é legal que as coisas são correlatas, né? Então, isso está me moldando novamente, está me gerando um grande aprendizado, mas qual é a próxima cadeira? Eu não sei, é difícil te responder. Eu não sei se eu não olho muito para o futuro ou se eu estou esperando muitas coisas acontecerem. Eu acho que tem alguns sonhos, tem algumas possibilidades, né? Mas é difícil, não consigo te responder, pô. Acho que você pode me ajudar como um bom coach nessa. Cara, Eu sabe? sabia que vinha essa pergunta e assim, eu não consigo te responder assim de bate-pronto. Até mesmo porque eu sentei nessa cadeira tem 8 meses e tá tão legal, tá tão gostoso. E eu não consigo assim pular sem eu construir uma base. Então, na última empresa que eu passei, eu lembro que foi até uma dica do Buzi, quando eu entrei lá. Eu entrei, o bicho estava pegando, e aí ele falou: você tem que ficar minimamente 3 anos aí. Um ano e Não meio, faz 3 anos. nada. Então, de verdade, eu fiquei 3 anos e 3 meses no deserto, mas feliz. Então, tem 8 meses agora. Eu preciso construir muita coisa, acho que eu preciso provar muitas coisas. Então, tem várias possibilidades, vários movimentos, mas a empresa precisa se movimentar para você entender para onde você vai se movimentar. Nesse momento, eu te falaria: preciso de meses ou até anos para consolidar essa posição. Eu preciso mostrar muito resultado e preciso ficar contente com o resultado. Até agora estou muito contente. Fiz a minha avaliação agora, ainda não falei com o chefe, vou falar com ele, mas eu fiquei muito feliz pelo que eu construí até agora. Eu tive mais resultado do que eu imaginava. Mas o next level, ele ainda para mim é uma incógnita dentro da empresa que eu estou. Eu acho que eu estou tão feliz, curtindo tanto, que eu preciso mapear melhor isso. Mas aí meu coach aqui pode me ajudar, né? Eu não esperava que viesse uma resposta, que de grandes executivos e profissionais e mentores, assim como você, deram a mesma resposta.
não tem resposta. Você tem que estar aberto e preparado para o que acontecer. A oportunidade, se você estiver muito preparado e trabalhar muito, entregar resultado, ela vai aparecer. Aonde? Não sei. Você imaginava estar em financial services? Não, não. Talvez não. E aí, e às vezes você nem está preparado. Você falou, se eu imaginava? Não, não imaginava. E eu vou te falar que eu não estava preparado. Mas quando Deus te coloca lá, ele te Ele te capacita. capacita, é isso aí. Então, de verdade, eu nem imaginava chegar onde eu cheguei, né? E Outra coisa que a gente foi falou, assustador para mim. Quando eu vi que ele estava em financial sustainability, eu olhei, o quê? o que que Ops! ele está O fazendo que que lá ele no tá fazendo lá? footprint? E é, E é uma e, sopa de letrinha que eu nem sabia cara, o que que era, sabia? eu, Eu fui eu descobrir. fui pesquisar para saber o que que É, era. quando eu entrei e me contrataram, eu falei, mas o que que eu vou fazer? Qual que é a função? E assim, eu dei sorte porque eu tenho um chefe americano e um brasileiro, né? Tem um dotline e um direto. E a minha sorte é que o brasileiro é fantástico e o americano também. Então, os dois tiveram muita paciência o tempo todo, porque eles sabiam que o meu core de atividade era outro. Então, eu tinha um tempo de aprendizado. E eles, com muita paciência e muito conhecimento. Que eu dei sorte de pegar bons coaches, pessoas que têm uma bagagem muito grande e me ajudaram. Cara, Então, espetacular, cara. é uma hora de Mas é um moldar, baita aprender, né? aprendizado, porque assim, ah, às vezes você quer muito, né? Quero. E não vai chegar. Cara, se diverte. Você está se Se divertindo, diverte. cara. Eu vou aprender, vou curtir, vou, vou olhar para a jornada de uma outra forma e não só do resultado. E a coisa ela vai E acontecendo quem a gente vai e. servir? O que que a gente vai Exatamente. fazer de bom, né? Porque a gente tem muita conexão com as pessoas, né? Nas posições, né? Nas mudanças, você é o network. Para cima, para baixo, para o lado. Então, quem que a gente vai servir? Quem que a gente vai ajudar? Quem que a gente vai ensinar? E o oposto, com quem que eu vou aprender? Sabe, quem vai me ajudar? Legal. Tem um ponto interessante, né? Eu vejo um carro quebrado, normalmente eu paro para ajudar. A filha, 9 anos de idade, a Sara, né? Sara tem 9 e o Gael tem 5. Os dois no carro. E aí minha esposa do lado. E minha esposa é muito de boa e sabe que eu gosto de ajudar. Então, mas, papai, por que você sempre para ajudar? Eu falei, boa pergunta, filho. E nesse dia, teve um dia que eu parei para ajudar, mas acabou que tinha mais pessoas ajudando, não deu tempo nem de eu sair do carro. Eu falei, boa pergunta, filha. Sabe por que que eu parei para ajudar? Porque um dia meu carro vai furar o pneu. Um dia vou ter um problema no motor, um dia eu vou precisar. E a hora que eu precisar, eu não tenho dúvida que eu vou ter alguém para fazer por mim. As pessoas que normalmente não ajudam, não são ajudadas, né? O universo conspira, que é o meu chefe atual, tem mais o Pode Paul e falar, os Dani. livros. Cadê? Meu chefe atual, eu falei tanto dele que eu acabei voltando. E você vê que coisa boa, que era meu sonho. É um desses? Livro Dar e Receber do. Pô, aqui. É isso aqui. Tudo que ele tá falando tá dentro desse livro aqui. Ah, é? É isso aí. Você só vai receber se você doar. Se você doar. E isso é o gostoso, né, na empresa. Aprender, crescer junto e as coisas vão saindo, né? O resultado ele é natural. Você não precisa, óbvio que você vai trabalhar por isso. Você tem o seu KPI, você vai trabalhar por isso. Mas se você for constante, vai acontecer. Constância. Se eu estiver falando muito, você me ajuda. Vamos lá, tá Eu vi demais. também, eu gosto muito eu também lendo, eu gosto muito de podcast, aprendo muito, porque acho que o conteúdo que é mais direto. Mas em algum lugar eu ouvi que se você treina todos os dias academia, você está entre o 1% das pessoas no mundo que tem maior desempenho em musculação, em músculo, etc. Se você corre, você está entre, etc. Então, a constância te leva a isso. A Bíblia, eu leio todo dia. Por isso que eu falo hoje, eu conheço de cabo a rabo, mas eu sou constante. Só ler a Bíblia? Não, eu assisto filme que leva para a Bíblia, eu ouço muito podcast, a gente falou muito do Rodrigo Silva, é um cara que a gente precisa contatar, Subirá, Abe Uber, esses caras que são referência. Então, nós vamos pegar com eles. Então, acho que a constância, né, a gente construir isso daí é a constância, e o resultado ele vai vindo. Então, faça todos os dias. Não precisa ser muito. Você não precisa ir na academia e se matar e pegar peso. Mas se você for todos os dias, ou 3 vezes, 5 vezes na semana, você vai ter resultado. E no nosso dia a dia e na empresa, no profissional, eu acho que é muito importante, né? O pace. Eu vejo que o meu chefe me passa muitas atividades por causa disso. E ele me falou esses dias. Porque ele sabe que eu vou fazendo. E ele vai sair pela constância.
Acho que isso é bem importante para nós, para o crescimento. Espetacular. Para a gente fechar, vou fazer duas perguntas. Uma mais filosófica e a outra eu já sei qual que é a dica de livro que ele vai dar aqui, mas eu quero que ele traga essa dica. Vou tentar te surpreender. Se arrepende de alguma coisa? Das provações que você passou, de alguma decisão que você tomou na sua carreira? Se arrepende de alguma coisa? De um monte. Arrependimento. Nossa, gente, eu fiz tanta coisa errada, pô, e faço todo dia. Às vezes faço umas coisas que. Nossa Senhora, como que eu fiz isso, né? E a gente eu remoo muito isso e faz parte do aprendizado. Mas o legal do erro é o você aprender com ele, é você não errar mais. Então vamos lá. Roubei, matei, tô falando do mais grave. Pô, não vou mais fazer isso, né? Então, o que que eu faço de errado? Falei uma coisa. Você comentou uma das nossas conversas. Pô, uma vez você me falou uma coisa que eu fiquei chateado. Olha que legal. E eu falei, eu nem sabia que eu tinha te atingido, mas eu aprendi. Então, e você, é legal que você foi direto. Falei, opa, então eu me arrependo de um monte de coisa, mas eu tenho trabalhado para corrigir, pô. Fiz essa pergunta de propósito porque a grande maioria das pessoas fala que não. E eu sabia que você ia trazer essa resposta, e da importância e do impacto, né, de toda essa transformação que você teve na sua vida através da Bíblia, porque a gente precisa se arrepender de muita coisa que a gente faz. A gente não Sim. faz tudo certo. E só falar o seguinte, eu não me arrependo de nada, tudo que eu fiz, não é bem assim. Né? A gente sabe que não é bem assim. E a gente tem que se arrepender e a gente tem que estar aberto. Numa amizade, num relacionamento, na empresa, a gente vai cometer muitos erros. E é isso que você falou, não errar no mesmo lugar. É sempre errar uma coisa nova, porque você está aprendendo algo e você E vai errar. erramos, né? Nossa senhora. Nossa, passo umas vergonhas. Nossa senhora. Aí eu vou Eu me falar que lembro de umas coisas. eu sou o resultado dos meus erros muito mais do que dos E acertos, né, assim, a cara? gente erra, às vezes, erra com todos, mas além de. Erra com quem mais ama, erra com a minha esposa, que é a minha vida, é tudo pra mim. E erro constantemente com ela. E ela também erra comigo, e acho que aí é o perdão, né? E a gente exercita muito isso. Erro com meus filhos, com meus pais, com minha irmã, com todo mundo. Errei com você, que te amo também. E eu errei com você de ter me distanciado por uma besteira que ele nem sabia, descobriu semana Descobri, passada. mas a gente aprende também. E a gente Aprendi. aprende, eu Legal. me arrependo muito, né? Porque eu perdi muito tempo por algo que foi algo, né? Que depois a gente vai contar em outros episódios, porque o Robert vai voltar mais Opa! vezes para poder inspirar a sua carreira. Mas é muito bacana isso que você trouxe do momento em que, assim, eu preciso me arrepender das coisas. Não é simplesmente aceitar o erro como se fosse algo normal. Não, claro, você aprendeu, né? Até aqui, eu gosto muito do Rodolfo Abrantes, né? E eu acompanho muito ele, e é bem legal que ele fala Ele é assim, muito bom. por que que você não toca mais as músicas que você tocava naquela época? Assim, porque eu vivi aquilo, né? Legal, eu já vi. Porque eu Ele vivi viveu, aquilo. não? E todo E eu, mundo e eu fui ouvir a música para entender É, o que ele viveu. e aí você, quando você ouve pelo prisma dele, você fala o seguinte, Caraca, foi cara, pesado. foi Mas eu pesado, cantava entendeu? quando era Eu adolescente e não canto até hoje, imaginava. eu canto até hoje. Não sei. Caraca, Eu canto até hoje. E isso inspira. Você fala assim, cara, o cara se arrependeu, ele mudou, não faz sentido o que ele tá vivendo agora. E ele sempre falou: eu canto aquilo que eu vivo e o que eu tô vivendo agora tá desconectado com o que eu vivia. E ele se arrepende, né, do que Ele é ele muito fez, honesto, muito né? direto. Exatamente. Então, isso é um ponto bacana de que assim, você não pode ter vergonha de se arrepender daquilo que você fez, porque. Fez parte da sua vida, a gente entende, mas não significa que precisa fazer um segundo passo. Bom demais. É exatamente isso. Cara, e pra Legal. fechar, antes da gente fechar esse papo maravilhoso, que a gente ficaria aqui mais horas, eu falei pra ele, cara, se você vai ser um papo pra 10, 20 horas de podcast, mas a gente vai ter que fragmentar um livro que tem te inspirado. Bom, eu vou tentar te surpreender. É que está dentro do livro, o livro de Jó. A história de Jó é uma história bem interessante. E eu não sabia que o livro de Jó, a paciência de Jó, o ditado, ele vem do livro de Jó, né? Porque ele foi tentado e ele perdeu tudo. E aí tem um ponto bem importante, porque na segunda vez que ele foi atacado, que ele ficou, aí atacou o físico, o corpo dele, porque a primeira vez não atacaram o corpo. O segundo atacou o corpo. A esposa dele não foi pro lado dele e mandava renunciar ao Deus dele, né? Que é Deus. E ele não renunciou. Engraçado que Satanás atenta a ele, mas não atinge a esposa. Isso é um ponto bem importante. Então, isso mostra, e eu acho que é muito importante o homem saber o,
o quão importante ele é para a vida da mulher. E aí eu vou fazer um paralelo. Então, o livro de Jó, vou parar aí nesse ponto e vou fazer um paralelo com Adão e Eva, porque Eva comeu a fruta e não aconteceu nada. O pecado veio através de Adão. Então, o homem tem obrigação, tem o dever de proteger a esposa, e é o que eu faço dia a dia. Então, ela é minha vida, ela é uma extensão de mim. Depois que eu decidi casar, nós nos tornamos um só. Então, o livro de Jó me chama atenção, porque aí ele tinha todos os motivos para falar, não acredito mais, né? E voltar à vida que era, de renunciar. E não, a paciência foi porque ele passou por todas as provações e no final ele mostrou que ele era um servo fiel. Então, ele foi tentado porque ele era o mais próspero do mundo, eu ouso dizer, se eu não estou enganado. E ele foi tentado por isso, porque falou: eu vou tirar tudo e você vai ver que ele vai te renunciar a Deus. E ele não vai renunciar. Então, o livro de Jó é um livro que me marcou muito, e a paciência dele restituiu 7, 10, 20 mil vezes mais, e ele se tornou o que se tornou. Então, para mim, Jó é uma referência muito boa. Mas tem outros livros ali dentro do livro de Samuel, entre outros, que me instiga e eu leio para entender cada vez mais. Mas tirando esses livros, acho que o que marcou, que eu comentei, né, que é o Como Fazer Amigo e Influenciar Pessoas, esse me marcou muito porque ele foi um momento de virada, né? Um coach da esposa. Ela é uma boa. A esposa sempre dá um. Eu falo pra Cintia que ela é minha coach também. Quando eu tô com problema, eu falo assim: vai, fala, me ajuda. E é um momento. Cara, espetacular. O livro de Jó que você trouxe pra mim, além de tudo isso que você comentou, tem um grande aprendizado que quando Satanás chegou pra Deus, falou assim: ó, quero ver se ele realmente. Esse é o seu servo mais fiel, quero ver se ele é mesmo. Deus falou: vai lá e testa. E ele passou por muitas provações, muitas provações. Então, se você está passando por alguma situação, seja perda de emprego, seja alguma doença, alguma coisa, acredita que aquilo não está ali à toa, mas que em algum momento aquilo vai fazer sentido e você vai ter sua vida transformada. Só você precisa acreditar, você só precisa ser como Jó e continuar ali firme e forte, sem duvidar, que eu acho que esse é o ponto mais importante. E não colocar no deserto. Exatamente. Tessalonicenses 5,16 é isso. Dê graças, cara. Dê graças. Cada hora eu passo por uma aprovação e assim, tá bom, obrigado e vamos lá. Vamos embora. E a vida que segue. Mas posso devolver essa daí? Pode devolver. E o seu livro? O livro da virada, onde que o que fez? Porque assim, eu conheço, sei do seu crescimento, sei do seu potencial, mas houveram algumas viradas importantes que a gente já conversou sobre isso. Cara, tem alguns livros de cabeceira, mas o livro que eu vou te falar aqui, cara, eu acho que eu não sei o que vocês vão achar, mas é o meu livro de cabeceira, é o livro que eu dou pra minha filha, falo pra ela ler, e é o livro que pra mim é um dos livros mais importantes da minha história, que é O Pequeno Príncipe. Pequeno Príncipe? Exato. Porque o importante não é crescer, o difícil não é crescer, mas é esquecer. E a vida vai consumindo a gente num nível e a gente esquece de voltar pro básico. E é o que eu falo para todo mundo, e isso aprendi com o Pequeno Príncipe, né? A simplicidade, porque ele vai visitando as luas e ele vê pessoas complexas e ele é muito simples, e a simplicidade. E você sempre se apaixonar por aquilo que fez o seu coração vibrar. Tanto que o Pequeno Príncipe, eu vou contar algo que eu nunca contei, eu acho que nem você sabe. Eu me apaixonei pela minha esposa, mas não foi por ela, foi pela mão dela. Por incrível Essa que pareça. Boa. Ela era minha colega de colégio, ela sentava atrás de mim. E ela, pra mim, ela tem uma mão linda, cara. Linda. Eu sempre fui apaixonado pela mão dela. Ela usava muito creme hidratante. Eu voltava pra casa, a gente ficava cheirosa. E eu sempre fui apaixonado pela mão dela. A gente tá há 25 anos juntos. E ela sabe que todos os dias eu continuo apaixonado pela mão dela. E isso por conta do livro Pequeno Príncipe. É o que a gente tem que voltar pro básico, pro começo, o que fez o nosso coração vibrar. Tanto no trabalho, em qualquer coisa. Ser simples, ajudar, se preocupar com uma simples rosa, que por mais difícil que ela seja, é a sua rosa, que você é responsável por aquilo que você cativa.
Então, e É daí isso, é pra vai. Então, importante, pra mim, né? é assim, é um livro que pra O mim Pequeno é O Príncipe. Pequeno Príncipe. Nunca Pra li. mim é. E o filme que lançaram, que foi uma releitura do filme, foi um murro no estômago absurdo, porque traz a história de uma menina, de uma mãe que quer que a menina seja alguma coisa, e a única coisa que a menina queria era ser ela mesma. Então foi um livro que me ensinou, porque eu tinha muito isso na cabeça de que, Dominique, Dominique, Dominique. E quando eu assisti esse filme, que é uma releitura, eu falei, ela vai ser o que ela quiser. Mas se E tá quiser. tudo bem, e eu vou dar o suporte para ela. Então é um livro que eu leio todo ano, é um livro que eu dou para ela ler, é um livro que eu falo assim como a Bíblia, O Pequeno Príncipe é a minha maior literatura, cara. É como diz o autor, ele fala assim, é um livro de criança, é um livro de adulto escrito para criança. Que legal. Né? Bacana. Você tinha me falado de filme. Eu fiquei curioso qual é o seu filme ou série. O Divertidamente são os dos Divertidamente 1 e 2, são dois filmes que são espetaculares, e a É, série é o de The Chosen, The que eu tô Chosen. esperando agora sair a última temporada. A última temporada não, que vai ser 7, mas a quinta temporada, que é a Páscoa, né? Ah, Vai ser, é? Tem um que é bacana também, chama Messia. Você assistiu? Cara, esse é espetacular, Mas parece que cara. proibiram o segundo, Proibir o né? segundo, proibir o Tava segundo, proibir o segundo. Mas é espetacular, uma espetacular, pena, é espetacular. interessante, Uma né? baita visão. Seria nos dias atuais, né? E É, né? você acredita, não acredita? É, E então. aí, nessa briga toda, então é uma baita série. Mas, meu irmão, não vou tomar mais seu tempo, porque eu sei que você precisa voltar longe, esposa grávida, Baby's coming. tá chegando, mas já tá convidado para voltar. Não Legal. vai ser tão logo, porque você vai ter que cuidar da Lívia que tá chegando. Mas eu quero te agradecer, não só por você estar aqui, mas por todo o aprendizado que você me trouxe ao longo da minha carreira. Eu não chegaria aqui se não fosse por você, você sabe disso. E obrigado, cara. Obrigado por estar aqui comigo. Ó, Eu que tô tenho que feliz agradecer. demais, meu irmão. Tô Opa! feliz demais, meu irmão. Espero que seja a primeira de muitas. Nem sei como agradecer. Tem algumas coisas na vida, alguns presentes que vêm, né? E a gente não espera, né? Então, para mim, o presente, primeiro, é de estar contigo, do bate-papo e da oportunidade de estar no podcast, no seu podcast, que é um podcast que eu não tenho dúvida que vai crescer, vai voar. Não, eu não tenho dúvida disso. E eu espero que seja o primeiro de muitas. Agradecer a Monique, coisa linda, maravilhosa. E espero aprender cada vez mais contigo, estar Tamo junto, junto, cara. Tamo junto né? E sempre. poder, se a gente puder passar uma mensagem bacana para as pessoas, pode ser que a gente não atinja 1 milhão, se atingir uma, duas, e ajudar de alguma forma, que seja pessoal ou profissional, acho que esse é o ponto, né? Então, eu acho que o podcast traz muito isso, essa questão de ajudar e de ser ajudado também. Então, oportunidade única. Só tenho a Cara, agradecer. obrigado. Valeu. Vai voltar mais vezes. Precisamos falar mais, trazer mais e ajudar mais pessoas. É o que eu falo. Esse podcast eu faço ele com o objetivo de aprender. Cada papo que a gente tem aqui, a gente aprende, a gente se nutre e inspirar a sua carreira. Então, muito obrigado a você que nos acompanha. Um baita bate-papo, um programa mega especial. E obrigado pelo seu feedback. Cada pessoa que manda um feedback para mim falando, poxa, me inspirou e tudo mais, é engrandecedor. Só não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações, curtir, comentar, compartilhar. Robert, o Com link dele certeza. do perfil do LinkedIn vai estar aqui, um pouquinho da trajetória dele também, as referências, vai estar aqui na descrição para que você possa acompanhar. E muito obrigado e até o próximo podcast Next Level. Obrigado.